Boa noite, olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui estamos em mais um programa da série Saúde Integral. Espero que todos tenham passado uma semana de paz e de saúde, não é? E hoje o nosso tema vai ser a visão do Espiritismo sobre os transtornos mentais. Que contribuição o Espiritismo pode oferecer na compreensão dos transtornos mentais. Vamos ao primeiro slide. Então, o título é esse: A visão do Espiritismo sobre os transtornos mentais. O segundo, por favor. Temos que colocar, alguns conceitos. Como diz o Caetano Veloso numa música antiga: "De perto ninguém é normal", ou seja, a diferença entre o normal e o patológico é uma questão, assim, muito tênue, é uma questão, muito fina. Então, muitas vezes, uma coisa que pode parecer normal, acaba pela intensidade gerando um padrão de desequilíbrio. Então, fica muito difícil a gente conceituar o que é o normal e o que é o patológico, principalmente quando a gente tem questões minimamente superficiais. Quando o indivíduo já é um doente grave, fica fácil a gente perceber. Mas muitas vezes esse processo é insidioso, vai progressivo, vai aumentando com o decorrer do tempo, né? Então nós temos aí, uma divisão na nos pequenos transtornos mentais e nos grandes transtornos mentais. O que que eu chamo de pequeno transtorno mental? Pequeno transtorno mental acontece com todos nós praticamente todos os dias. Quantos de nós nos aborrecemos, brigamos, viramos a mesa, nos afastamos de pessoas, temos crises de ira, de raiva. Tudo isso são pequenos transtornos mentais que depois que acontece, depois que nós descarregamos, extravasamos, nós voltamos ao nosso equilíbrio. Isso é um pequeno transtorno mental. Por exemplo, quando você fica com uma certa inveja, porque um colega seu ganhou aquela promoção que você estava há tanto tempo esperando, certo que seria sua, e de repente essa promoção é para o seu colega. Aí você fica decepcionado, muitas vezes você fica triste, você fica com sentimentos rancorosos que, de alguma maneira, acabam intoxicando a sua mente, porque um pensamento negativo é como se fosse um veneno, tá? Então, eh, ele só vai fazer mal se nós o ingerirmos. Se nós não ingerirmos, ele não vai fazer mal. Mas muitas vezes, dado ainda a nossa inferioridade, não é mesmo? Nós nos pegamos nesses estados de inveja, de decepção, de tristeza por não ter conseguido aquele determinado objetivo. Tudo isso são transtornos mentais, pequenos transtornos mentais, que, na maior parte das vezes,
nós reconsideramos. Depois de alguns dias, nós podemos refletir e cair em si o que aconteceu, como nós agimos, aonde nós falhamos e podemos retificar a nossa conduta, ok? E temos também os grandes transtornos mentais. Aí já falamos das doenças mentais instaladas, das doenças mentais mais sérias, que a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Pode passar o próximo. O primeiro grupo seria o grupo das neuroses, tá? Então, o que vem a ser uma neurose? Eh, Neurose é aquela pessoa que vive permanentemente em conflitos psíquicos. Ela nunca está satisfeita, o que a impede de viver a vida de maneira prazerosa, tá? Então, essa pessoa, por uma série de circunstâncias que nós não vamos aprofundar aqui, ela apresenta esses desvios de comportamento que torna a pessoa infeliz. Nesse grupo das neuroses, nós temos, a ansiedade e a depressão, que são grandes quadros que acometem a maioria das pessoas, principalmente nos dias de hoje, nesta época de pandemia. Então, aumentou enormemente o número de pessoas que estão sofrendo de ansiedade e de depressão, porque não conseguem dar conta de todo esse processo que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes essas pessoas necessitam de um aconselhamento, necessitam de uma psicoterapia, necessitam até mesmo de tratamentos medicamentosos, tá? Mas, se a pessoa se dedicar com afinco a um tratamento, ela acaba se recuperando, ela acaba se equilibrando, porque é um quadro que, de alguma maneira, ela consegue retroagir. Já o segundo quadro são as psicoses. Nas psicoses, aí como a gente fala, o buraco é mais embaixo, não é? São transtornos mentais que acometem a pessoa a ponto de prejudicar sua capacidade de interpretar a realidade. Quando a pessoa entra num processo psicótico, seja ele, persecutório, alucinatório, ele tem alterações do que a gente chama da senso-percepção. Ele faz uma leitura diferente, distorcida da realidade. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que ele, começou a ter esse tipo de distorção. Ele estava no seu trabalho e na hora da refeição, lá no refeitório, um grupo de amigos, começavam a rir por questões quaisquer, né, brincadeira, piada, e ele já tomou para si que aquelas risadas, aquelas manifestações diziam respeito a ele. Então, é um processo que a gente chama de autorreferência, tá? É como se o mundo estivesse observando os seus passos, tá? E isso pode ir aumentando, tá? Cada vez mais chegando a ponto de um descontrole, de uma agitação,
o indivíduo começa a ficar isolado, ele deixa de participar da roda de amizades e pode até se tornar agressivo. Nesse quadro das psicoses, nós temos aí a esquizofrenia e temos também a doença afetiva bipolar, que é uma doença que se caracteriza por oscilações do humor. Então, ora o paciente está intensamente deprimido, não se alimenta, pensa em se matar, e ora o paciente está eufórico, está maníaco e começa a fazer 10 atividades ao mesmo tempo, sem de uma forma improdutiva, sem dar conta, perdendo o senso crítico. Todas as psicoses, elas evoluem para uma perda do juízo crítico. O indivíduo vai deixando de ter o discernimento do que é real e do que não é real, e faz uma leitura alterada de acordo com o seu juízo de valores, tá? E por último, nós temos lá as psicopatias, que são transtornos mentais caracterizados por desvios do comportamento que leva o indivíduo a atitudes antissociais. Ele não tem afetividade, ele é capaz de matar uma pessoa e sair dali e almoçar numa boa. Não há essa coisa da percepção da afetividade, tá? Muitas dessas pessoas são altamente inteligentes e acabam se tornando serial killer, que matam, matadores em série. Então, é um desvio grave do comportamento, tá? Para cada tipo de transtorno mental, existem tratamentos específicos, tá? Nós não vamos aqui nos deter, porque isso iria alongar muito o nosso papo, mas a psiquiatria procura atuar nesses desvios. Entretanto, o que que acontece, não é? A psiquiatria, como a ciência médica clássica, ela é estruturada no modelo cartesiano. Então, no modelo materialista. Para o psiquiatra materialista, toda alteração mental é um desequilíbrio do conjunto de funcionamento das substâncias que existem no sistema nervoso. E a partir daí, ele tenta corrigir esses distúrbios através de medicamentos químicos, que na realidade não vão às causas do processo, como nós vamos ver, apenas fazem um quebra-galho, apenas atuam nos efeitos. Quando o indivíduo para de tomar os medicamentos, toda a sintomatologia, mais cedo ou mais tarde, tende a voltar, tá? E aí que entra, muito interessante, nessa classificação, eu lembrei de um ditado que existia na minha época de estudante de medicina, já há muito tempo, que falava assim: "O neurótico constrói castelos no ar. O psicótico mora dentro desse castelo e o psicopata cobra o aluguel". Então, era uma maneira jocosa da gente falar desses níveis de desequilíbrio. Agora,
tudo muda de configuração quando nós admitimos a existência de um princípio espiritual no ser humano. Quando a psiquiatria, a psicologia compreendem que o ser humano é um espírito em evolução e que cada encarnação é uma proposta, é um projeto de vida, eh, para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele vença determinados desafios. Então, com esta visão, a situação das doenças mentais se alarga enormemente. Por quê? Porque nós vamos entender que muitas vezes o espírito traz em seu foro íntimo muita culpa através dos desequilíbrios que fez, e essa culpa se manifesta no corpo físico. Então eu tive uma paciente que ela era uma funcionária, de um determinado banco, tá. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, por qualquer situação aleatória, houve uma diferença lá na conta e ela teve que repor um dinheiro que ficou faltando no caixa dela. Esse evento, que é um evento puramente casual, poderia acontecer com qualquer um, esse evento destampou um processo de culpa que estava arquivado no seu inconsciente profundo de vidas passadas. Então, esta mulher, numa vida anterior, ela realmente lesou outras pessoas, ela apropriou-se de recursos que não lhe pertenciam e, a partir daí, ela acabou sucumbindo, mas com essa situação, esse padrão de culpa muito grande, né, por ter feito aquilo. E agora, nesta vida, quando essa situação casualmente aconteceu, ela começou a gerar essas ideias delirantes. Então, por exemplo, ela estava no apartamento dela e passava um carro da patrulha, um carro da polícia, como passaria em qualquer lugar. Ela já achava que eles estavam procurando ela. E ela ia, inclusive, chegava ao ponto de se esconder debaixo da cama, com medo de ser levada pelos policiais. Então vejam que a consciência culpada do passado distorce a percepção da realidade do momento presente, criando toda uma fantasia que não é real. Essa paciente precisou de algum tempo com medicamentos, com regressão, para se estabilizar, mas acabou se estabilizando, não é? Então aí a gente vê que o espiritismo, ele fornece um grande número de possibilidades para nós entendermos as doenças e os transtornos mentais. Então, por exemplo, uma questão que a gente coloca, o próximo slide. O próximo slide, isso. Uma questão que a gente já comentou aqui, que é muito comum, que é o vampirismo. O que vem a ser o vampirismo? O vampirismo vem a ser uma, de alguma maneira, uma sugação da energia da pessoa por parte
de um outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, porque tanto faz aí o espírito estar com a veste física ou está sem o corpo físico. Ele tem a capacidade de absorver as energias daquele indivíduo, fazendo com que ele entre num processo de declínio energético que, se não for solucionado, poderá levar até um processo de doença física, tá? Então, nós vemos que existem diversas pessoas que não conseguem se abastecer no armazém do universo com as energias que existem em grande quantidade, com o prana, e aí essas pessoas procuram absorver a energia dos seus semelhantes. Então são pessoas que grudam em você, falam, 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 e reclamam, reclamam da vida, são vitimosas, e se você der uma brecha, elas te alugam como terapeuta e você sai mortinho, você sai sem nenhuma energia daquele encontro e a pessoa sai toda feliz, serelepe, porque se abasteceu de uma energia que não era sua. Isso também pode acontecer a nível de espíritos desencarnados. Então, imagine, por exemplo, um indivíduo que é dado a excessos alcoólicos, tá? Então, toda noite ele bebe bastante e aquelas emanações fluídicas dos excessos do álcool ficam na atmosfera psíquica dele e são absorvidas pelos espíritos que também se comprazem na prática do alcoolismo. Então, esses indivíduos funcionam como verdadeiros canecos vivos, né? Porque eles são estimulados pelos espíritos a beber, a beber, a beber. E é muito interessante, muitos deles falam assim: puxa, doutor, eu estou consciente que não devo beber, eu estou aqui em casa, mas de repente me dá uma vontade louca, um impulso absurdo que eu tenho que descer, sair à rua, ir no bar e tomar uma aguardente. Daí porque o tratamento desses indivíduos alcoolistas necessita absurdamente de um acompanhamento espiritual, porque não adianta nada ele compreender, ele se equilibrar emocionalmente, se espiritualmente ele ainda está na sintonia desses espíritos desequilibrados. Então percebam que o espiritismo vem dar uma amplitude na visão dos transtornos mentais. Não apenas é o corpo que está em sofrimento, mas a energia do indivíduo está desequilibrada e os seus padrões espirituais, trazidos de vidas passadas, também afloram no seu inconsciente, fazendo com que esses impulsos apareçam sob a forma de distonias, de desequilíbrios, de difícil resolução, tá? Então, depois nós temos ali o capítulo da obsessão espiritual. Este já é um capítulo mais pormenorizado, aonde existe uma ligação mais intencional do espírito com o paciente. Então, Allan Kardec descreve esse quadro muitíssimo bem
no Livro dos Médiuns, nesse capítulo das obsessões, eh, explicando que, eh, há uma junção, há uma ligação entre o obsessor e o obsediado. Ninguém é obsediado gratuitamente. Tudo acontece por uma razão específica. Tudo acontece porque tem que acontecer. É como o plugue de uma tomada, não é? Então, o obsediado tem a tomada com os 2 furinhos e o obsessor vem com os plugs e conecta ali naquele local. Aí o processo acaba acontecendo, não é? Sempre existe aí, nesses processos de obsessão, alguma vinculação do indivíduo com o espírito obsessor de vidas passadas. Então, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa à toa, tem um sentido, né? Allan Kardec dividiu didaticamente a obsessão em 3 níveis. A obsessão simples, que seria essa simples influência do espírito sobre o psiquismo de um encarnado, aí se enquadraria os processos de vampirismo, que eu já relatei. Depois nós temos, num grau mais avançado, o nível da fascinação, aonde o espírito que está intencionalmente desejando, dirigir negativamente a vida daquele indivíduo começa a se apossar da sua vontade e começa através de processos hipnóticos, muitas vezes colocando aparelhos no seu perispírito que ficam repetindo determinadas frases, e isso vai fazendo com que esse domínio do obsessor vá se ampliando cada vez mais, tá? Aí nós temos o grau de fascinação. É interessante a gente observar que, no plano espiritual, existem verdadeiras escolas aonde os espíritos sequiosos de vingança, de justiça, eles aprendem técnicas sofisticadas desenvolvidas pelos magos das trevas, de hipnose, de envolvimento para favorecer com que esse domínio vá se fazendo, até chegar ao ponto de um grau máximo, que seria a subjugação, ou, como alguns, relatam, a possessão, não é? Possessão não é um nome muito adequado, porque, dá sentido de que o indivíduo o espírito está na posse do corpo do obsediado, quando isso não é totalmente verdade. O obsediado, ele tem, ainda que num nível bem pequeno, alguma responsabilidade, porque ele foi cedendo, 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 e aí o obsessor faz situações as mais estapafúrdias com ele, não é? É, quando você vê um indivíduo nesse nível, é muitíssimo difícil você diferenciar, eh, se está havendo aí um processo psicótico ou um processo de subjugação espiritual. Porque, na realidade, se nós formos avaliar com justiça, essas coisas se interpenetram, tá? Não é um processo estanque. Aqui é só obsessão simples, agora passou para fascinação e agora está na subjugação. Isso é um processo que vai acontecendo na medida que o indivíduo vai cedendo
na sua consciência culpada as ligações aos seus algozes, tá? E isso é muito, difícil de você tratar, porque esse tratamento ele tem que ser, sempre em dupla, porque não adianta você pegar e arrancar, eh eh, automaticamente o obsessor do campo mental do obsediado, que ele vai até passar mal. Há que se ter um convencimento de ambas as partes. O obsessor sendo doutrinado no plano espiritual, sendo esclarecido de que muitas vezes ele hoje se arvora de cobrador, mas no passado ele foi o algoz num eterno ciclo que tende a se perpetuar, a não ser que o entendimento possa ser acionado e a lei do perdão possa entrar em funcionamento. Aí o obsessor é esclarecido. E o obsediado, muitas vezes, também precisa mudar de padrões. Muitas vezes, o obsediado é um médium em desequilíbrio. Então, ele precisa corrigir os seus processos mediúnicos, estudar o que acontece, compreender esses mecanismos, porque na realidade, não existe mágica nenhuma, não existe o sobrenatural, existe apenas a lei de afinidade que nos une no polo positivo ou no polo negativo. Então, é, é, tudo está dentro das leis do universo. E nós precisamos conhecer essas leis para caminhar de uma forma mais madura, tá? E por fim temos a autoobsessão. A autoobsessão é um processo muito difícil. Por quê? Porque neste caso o indivíduo ele vai liberando, inputs energéticos que afloram do seu inconsciente profundo e vão trazer os padrões de desequilíbrio. Então, muitas vezes, esse indivíduo ele é movido pelo remorso, pelo arrependimento. Então, é, às vezes, não existem mais espíritos cobradores, mas a própria consciência deste indivíduo é que está cobrando a sua retificação. Só que essa cobrança é excessiva. Então, ele precisa aprender a dosar esse processo. Daí porque a psicoterapia baseada na reencarnação, ela vem esclarecer uma série de coisas que não encontram explicações nesta encarnação, que não encontram explicações na infância. Por quê? Porque o indivíduo, o espírito, não é apenas sugestionável e marcado pelos impulsos desta infância, desta educação. Ele traz já uma personalidade congênita, com todas as suas características positivas e negativas, que acabam se manifestando no indivíduo. Então, a visão da reencarnação faz toda a diferença, tá? O próximo. E aí nós vemos que,
a doutrina espírita vem trazer um novo paradigma, que é uma nova maneira de se compreender a vida e os processos psíquicos. Mas não pensem vocês que isso aconteceu ontem. Allan Kardec já escreveu o Livro dos Espíritos em 1857. Então, desde aquela época, ele já mostrava, os espíritos já traziam a realidade da imortalidade da alma, não é? Traziam a possibilidade, a ferramenta da reencarnação, não é? É, a doutrina espírita explica e nos faz compreender a possibilidade dos espíritos influenciarem os encarnados. Allan Kardec perguntou: os espíritos influenciam o nosso pensamento? E eles nos responderam: muito mais do que vocês supõem. Então, nós vivemos realmente sujeitos a esse tipo de influência, não é? E por fim, a mediunidade como ferramenta maravilhosa que vai se estabelecer cada vez mais como um instrumento de comunicação entre os diversos planos da existência do espírito. Então, tudo isso, eh, o espiritismo vem nos mostrar, vem alargar sobremaneira a visão dos transtornos mentais. Muitas vezes nós temos um esquizofrênico que ele, se você olhar num processo de uma única existência, ele não terá cura, porque a própria encarnação em si é o remédio santificado que a providência divina utiliza para ele se reequilibrar. Mas se você olhar em termos de evolução do espírito, aquele indivíduo haverá de ter uma cura espiritual, sim, quando ele conseguir expurgar as suas falhas e, acima de tudo, entender esses mecanismos, tá? Então percebam que a doutrina espírita vem esclarecer muito esses fatores. Não é à toa que a maioria dos hospitais psiquiátricos no Brasil eles foram fundados por espíritas. Na década de 40, o que aconteceu? É, os provedores das santas casas, geralmente ligados à Igreja Católica, começaram a fazer hospitais para tratamento clínico. E os espíritas começaram a abargar os endemoniados, obsediados, geralmente em casas espíritas, que depois se transformaram em hospitais, utilizando aí a terapêutica do espírito e a terapêutica da matéria numa complementação ideal para o crescimento da alma, tá? Então eram essas as impressões que eu queria trazer a vocês na noite de hoje, que vocês possam refletir sobre a grande responsabilidade que nós temos de ter esse conhecimento espiritual, não apenas na questão das doenças mentais, mas na questão da vida em si. Quem conhece a imortalidade da alma eh, consegue viver de uma forma plena, de uma forma pacificada, entendendo que todas as dificuldades são transitórias e todos os óbices são desafios para o crescimento do espírito.
Estamos, como eu sempre digo, no lugar certo, entre as pessoas certas, na família certa, para darmos o grande salto de qualidade na nossa evolução. Que possamos ter a consciência de fazer isso com calma e com dedicação, é o que eu desejo a todos nós, ok? Um abraço, uma excelente semana e até a próxima quarta. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.